Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h08 para a nossa entrevista número 687, até que enfim chegou o dia, né? Estamos aqui com o Vladimir Domingos Alves, o poliglota Vladimir Domingos Alves. Vlad, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, Márcio, bom dia, André, Ellen. É um prazer também, eu sou ouvinte assíduo do programa. Obrigado. E num dessas entrevistas eu vi um amigo meu aqui. Eu tive a ideia de fazer contato e colocar para você como que é o projeto Poliglota Botucatu. Que legal, né? Agora, como é que surgiu esse projeto, Vlad? Porque você é um policial militar da reserva, né? Sim. Mas a vida toda você gostou de línguas, de conhecer, de estudar outras línguas, é isso? É isso, eu sou policial militar da reserva, trabalhei 30 anos, acho que boa parte aqui em Botucatu, né? Dos 10 anos finais. E eu sempre gostei de idiomas, eu era intérprete na Polícia Militar, intérprete da língua inglesa, e tenho 54 anos, era muito difícil na época de adolescência aprender um idioma novo, né? Então após eu me sentir seguro no inglês, eu pensei, por que não aprender outra língua, né? Tentar outra língua. E com base em estudo, neurociência, que agora ficou mais fácil pra gente acessar e pesquisar, eu comecei a estudar alemão, que eu gostava muito do futebol alemão e da língua. Aí, menos de 2 anos, eu consegui uma fluência no idioma. Aí eu falei, vou estudar mais uma e acabei com 6 idiomas e eu acho que chega por aqui, mais uma só. Porque quando você tem um filho, você tem que alimentar todos os dias. Nossa, 6 idiomas então você fala hoje? 6 idiomas. E você fala fluentemente? Dizer assim, é classificado em quadros, né, de níveis de fluência. Eu falo com fluência o francês, o inglês, né, minha segunda língua, português, que é a nativa, alemão, francês eu falo no nível B1, que é um nível intermediário, polonês eu falo no nível A2, que é um intermediário menos avançado, e sueco no nível A1, que é iniciante, que eu estou começando agora. E eu comecei a estudar italiano, é uma língua mais fácil, mais próxima ao português, faz 3 meses, e eu já consigo manter uma conversa com o nativo em italiano. Bom, que legal isso, né? Espanhol não? Então, André, eu não achei motivação por enquanto para estudar o espanhol. Eu estive no começo do ano no México, consegui me virar lá com o portunhol, mas eles percebem que a gente tem dificuldade com o idioma, eles acabam falando em inglês com a gente. Eu não encontrei ainda motivação, mas eu quero sim, o espanhol é uma língua importantíssima, inúmeros países falam a língua espanhola, e eu quero sim, daqui a um tempo, sentar e aprender o espanhol de verdade, não o portunhol. E você falou de motivação, então por quê? Qual foi a motivação do francês, polonês, né? E sueco, por exemplo? Então, o polonês, eu tenho um amigo, ele está fazendo doutorado em Varsóvia, na Polônia, e um dia numa dessas conversas a gente estava praticando alemão, ele me desafiou a aprender o polonês. Eu comecei, é como eu vi uma vez o Galvão Bueno falando, você está no meio do oceano de avião, não tem mais como voltar, você tem que prosseguir. Então eu tô indo bem, é um idioma bem distante do português, mas é muito interessante. Às vezes eu entro em chat para conversar com poloneses e eu começo a falar em polonês, eles param e ficam olhando. O que esse negão brasileiro tá falando polonês? Eles não acreditam, assim, mas é muito interessante porque é uma língua difícil. E o sueco, sou muito fã do Ibrahimovic. Aí eu comecei, é uma língua de tom, ela é quase igual ao mandarim, então se você não tomar cuidado com a pronúncia, você pode falar uma besteira usando a mesma palavra. Nossa. É uma língua desafiadora, mas eu dei uma parada porque o polonês requer bastante dedicação. Então eu estou mais no polonês. Mas o mais importante disso aí é deixar claro que qualquer um pode aprender. É uma atividade mecânica, se você se dedicar, você não precisa ser gênio, diferenciado de outras pessoas. Apesar de que o cinema tem essa ideia, né? Quando ele quer pintar que um personagem ele é inteligente, ele fala que a pessoa fala 3, 4 idiomas, mas é muito fácil de aprender, principalmente hoje, vários aplicativos na internet. Talvez o mais famoso deles seja o Duolingo, que ele dá uma base para a pessoa aprender.
Mas eu incentivo todos a aprenderem. Eu comecei a aprender alemão com 52 anos. Eu estou com 54, me sinto muito confortável na língua. Agora, tudo isso você está aprendendo de que forma? Através de aplicativos, com professores? Porque o pessoal de repente tá ouvindo a gente aqui e fala, pô, mas que jeito que ele está aprendendo? Através da internet, aplicativos que ele recorre? É dessa forma? No meu caso, como é um hobby para mim, ficou mais fácil, né? Eu já, quando eu decido, por exemplo, italiano, eu corto vários pontos que eu acho que não é necessário, já vou direto porque eu preciso, vocabulário do dia a dia, essas coisas. Mas para quem está iniciando, um aplicativo e vídeos no YouTube, né? A gente precisa ouvir o idioma, assim como a criança ela não nasce falando, né? Ela aprende ouvindo os pais falar, ouvindo muito. Eu incentivo a pessoa a ouvir bastante vídeo no YouTube na língua desejada, escrever também, que o nosso cérebro está ligado a escrever, né? Quando você escreve, você manda uma mensagem para o cérebro. Então escrever é muito importante, principalmente hoje com o mundo digital, né? Que a gente tecla, teclar as palavras é bem diferente de escrever. Então eu recomendo a pessoa ouvir bastante o idioma, baixar um aplicativo, seja ele qualquer for de preferência, e ter dedicação, ter consistência, né? 15 minutos por dia basta para você aprender o idioma. Quanto você tem que entender da língua para ser considerado, você falou os níveis aí, né? Falo bom dia, boa tarde, eu já falo uma língua, já sou fluente não. Qual que é o nível de profundidade que você tem que ter? Porque você falou, eu vou no que me importa aqui. Você não aprende a gramática. Explica pra gente como que é a profundidade do seu conhecimento nas línguas. Excelente pergunta, André. Eu até fiz uma colinha aqui. Existe o quadro comum de referência de línguas. Ele dá uma base dos níveis, né, de idioma. O A1 é o que você falou, quando você é iniciante, consegue se apresentar, fazer perguntas simples no idioma, né? O A2 é o básico, ele já interage em situações simples, como falar sobre família, trabalho. O B1, que é o nível que eu me considero em francês, você mantém uma conversa com nativo ou com pessoas em algumas discussões. O B2, você é o intermediário avançado, você já fala, consegue com naturalidade expressar sua opinião, ou falar de diversos pontos. E o C1, que é o avançado, você usa a língua com naturalidade, um nível quase acadêmico. E o C2 é o proficiente, você usa o idioma no dia a dia, fala sobre temas acadêmicos, você já é nativo na língua. Mas eu digo para vocês que se você fizer um exame de proficiência em português, talvez nós aqui, mesmo vocês jornalistas que lidam com a língua dia a dia, vocês não conseguem o nível máximo que é o C2. Ele vai falar sobre a semântica, a gramática da língua, e é muito difícil. Então, eu considero o B2 um nível bom para você falar. O B2 você não tem que ter conhecimento tão profundo da gramática. Não. Existem vários métodos, André. Eu sigo o método de um amigo, ele fala 12 línguas fluentemente. A ilha de vocabulário. Por exemplo, vocês trabalham aqui na rádio, vocês vão aprender o vocabulário relativo à profissão de vocês. Ou eu vi o Márcio falando sobre a passarinhada, vocês também, aprender o vocabulário daquele grupo de palavras. Então daí você vai expandindo seu vocabulário. Mas é o cenário previsível de uma conversação. Em qualquer idioma, quando você conhece uma pessoa, você vai falar sobre você, sobre seus hobbies, o que você faz, sua idade. Então o básico é isso aí, você aprender a se apresentar, falar sobre números de 1 a 10, de 1 a 50 no idioma, e depois disso você vai expandindo de acordo com a sua profissão, a sua vontade de aprender. Eu, por exemplo, eu não sabia pouca coisa do vocabulário de política, prefeitura. Estou me dedicando mais em alemão, principalmente, que a linguagem política ela é mais complicada. O inglês no dia a dia você aprende. Mas é isso, você aprende o básico a se apresentar, por exemplo, no idioma alvo, e daí você vai expandindo conforme você quer. O que eu tenho, não é contra, mas o que eu achava que era engessado em escolas regulares, é que você entra aprendendo a gramática, a fazer exercício, e no final você não aprende a falar. Aí nasceu a ideia do Clube Poliglota, que você vai no local e você consegue falar, interagir sem ser julgado,
sem ser cobrado quanto à gramática, quanto a erros. E isso é o objetivo do clube, graças a Deus. Eu tinha quase certeza que o Botucatu isso aí daria certo, mas foi além da minha expectativa. Agora, você falou desse clube, seria a minha próxima pergunta, inclusive. Né? Existe aqui em Botucatu um clube poliglota. Foi fundado por você, logicamente. Sim. E assim, e quem é que participa? Quantas pessoas estão efetivamente participando desse clube? Tá, ok. O clube não é ideia minha, é um formato do Brasil, Clube Poliglota do Brasil. Eu participei de alguns clubes no Rio de Janeiro, em Piracicaba e Sorocaba, e eu pensei que a ideia seria excelente para Botucatu. Eu sou frequentador assíduo da base da nuvem e todo final de semana a gente vê alguém de outro país ali visitando a base. Então eu tive a ideia de trazer o clube no formato que eu achei mais adequado, que é o de São Paulo, do Rio de Janeiro. E graças a Deus deu certo o clube. A gente faz as reuniões na Secretaria de Turismo e a outra em qualquer ponto da cidade que tem interesse em algum comércio, que tem interesse em receber o nosso clube. E graças a Deus a expectativa foi boa, muita gente. A primeira reunião faltou cadeiras, graças a Deus. Aqui em Botucatu tem muito estrangeiro que mora, tem muito estrangeiro que vem estudar na Unesp. E o clube foi além da expectativa. Foi melhor do que os clubes que eu visitei para tomar como base. E esse encontro acontece o quê? Semanalmente, mensalmente? Eu comecei com a ideia de fazer mensalmente, porém a Roberta Zogaiar, a secretária de Turismo, ela viu que o projeto é bom, ela pediu para eu fazer pelo menos 2 vezes, então nós estamos fazendo 2 vezes por mês. O primeiro encontro do mês é sempre na Secretaria de Turismo. O segundo, agora que vai ser o quarto, na verdade, nós vamos fazer no Boulevard, na Praça de Alimentação. Foi no cedido e é um local excelente para prática também. Então, dia 20 de setembro, agora, o próximo encontro será no Boulevard, na Praça de Alimentação. Sábado agora. Sábado agora. E desses que participaram, qual a média de idiomas? Você está dentro da média? Tem alguém que é fora da média aqui em Botucatu? Então, eu conheci, tem uma moça, Ana, ela é moradora aqui de Botucatu, ela é russa, ela é cidadã russa. Ela fala diversos idiomas que para nós é muito distante, ela fala mandarim, russo, né, que é a língua nativa dela, ela aprendeu português bem, japonês. Tem uma senhora que ela é japonesa, ela fala o idioma japonês, inglês fluente. Tem uma menina, Luciana, fala diversos idiomas distantes também do português, por exemplo, mandarim, alemão, francês, inglês. Bastante gente que eu não conhecia, que eu pude reunir nesse clube, e frequentadores assíduos. Já estamos indo para o 4º encontro e está muito além da expectativa. Estou muito feliz. Agradecer, eu sempre falo que o poder público dando um local para a gente fazer o encontro, ele gera mais credibilidade. E a Roberta acreditou no trabalho, a Roberta, secretária de Turismo, nos emprestou o espaço e está indo muito bem o clube. Agora, eu estranhei você não ter, entre os idiomas que você fala, o mandarim, né? E nós temos, não sei se ainda temos, né? Na FCA nós tínhamos curso de mandarim, inclusive. Até pelo intercâmbio de docentes, de pós-graduando e tudo mais. O mandarim você não teve interesse, sendo talvez depois do inglês, uma das línguas, talvez a língua mais falada no mundo, até pela quantidade de habitantes que nós temos na China. Sim, o mandarim, quem domina o idioma mandarim hoje, pode dizer que vai ter oportunidades profissionais extensas, vastas, porque é o idioma, não do futuro, é o idioma do presente. Quem dominar esse idioma vai ser muito bem profissionalmente, principalmente os jovens, né? É um idioma que você precisa se dedicar muito. Ele não tem gramática no idioma, mas é uma língua de tons, né? Então, cada palavra que você diz, você pode gerar 7 significados, mais ou menos. Então, para mim, eu não tenho interesse, é uma língua asiática muito distante. Eu vou ter que abrir mão dos outros idiomas para poder me dedicar a ela. E eu tenho medo de baixar muito o meu nível, porque outra comparação, fazendo uma analogia, você aprender um idioma é como musculação. Você precisa treinar todo dia eu me dedico a todas as línguas. O prefeito Fábio comentou, quando esteve aqui na última entrevista, que eu coloco o Waze num idioma diferente toda vez que a gente viaja.
E é verdade, às vezes ele para alguma reunião e eu fico no carro falando sozinho, porque você não pode deixar de alimentar esse filho que você adotou. Eu ia perguntar sobre isso. Quanto tempo você considera que você não pode ficar sem exercitar um idioma para não esquecê-lo? É bastante tempo. Eu acho que se você ficar mais de 2 meses, no meu caso, 2 meses, você começa a esquecer. Porém, quando você é confrontado, você encontra um nativo, por exemplo, o seu cérebro, ele volta sua mente e você vai com erros e acertos, você vai voltando a entender o idioma. O importante é você ter a base e aprender a base sem pular a fase durante a base. Aprender o básico, como o André perguntou. Eu tive muita dificuldade a vida inteira. Aliás, eu tenho dificuldade de aprender um segundo idioma. Consigo, às vezes, compreender, porque no dia a dia o inglês ele está presente no nosso dia a dia, nos filmes. Mas eu tenho muita dificuldade, Domingos, de aprender o idioma. E me lembro que na época de adolescência, os colegas, os amigos, né, faziam aqueles cursos que tinha gente que fazia 9 anos de inglês. Eu vou 9, já estou no 9º ano de inglês. Aí você encontra com a pessoa hoje e não consegue falar mais nada, esqueceu tudo. Então, assim, qual que é a técnica para que você possa... Se você acha que eu, André, conseguiria aprender um idioma, com uma outra técnica que não seja aquelas das escolas convencionais? 100%, vocês jornalistas, vocês leem muito, e se você lê muito, você tem facilidade para aprender o segundo idioma. Você teve o mesmo problema que eu tive na adolescência, de tratar o aprendizado de idioma como se você estivesse na escola, na sala de aula. E não é isso, você tem que aprender fazendo coisas que você gosta, aprendendo o vocabulário que você gosta. Por exemplo, você não vai sentar para aprender o inglês. Você vai tirar 1 hora para você ler algum texto que você interesse, traduzir esse texto para o inglês e ficar treinando, praticando ele. Quando você decorar aquele texto, você vai começar a falar sozinho. Eu sempre uso essa técnica também, que eu aprendi durante o tempo, conversar no espelho. Se você tem vergonha de se olhar no espelho, tem gente que tem esse problema, você fala sozinho. Você aprende um texto de 1 minuto no máximo, falar sobre seus filhos, falar sobre seus passarinhos, algo que te motive, que você goste. E você pede para, hoje está fácil a inteligência artificial, você busca um texto, pede para ela fazer e você começa a falar esse texto, procura saber a pronúncia. Com o tempo, pouco tempo você vai aprender. Vocês, jornalistas, vão ter facilidade, com certeza, porque quanto mais a pessoa lê, mais fácil fica para ela entender um outro idioma, principalmente o inglês, que está no nosso dia a dia. Você comentou da inteligência artificial, você pode até usar ela para conversação, inclusive. Exatamente. Né? E o que você falou é exatamente o que eu sinto também. Eu também tive essa dificuldade na adolescência. Acho que todo mundo teve essa dificuldade, né? De aprender, principalmente o inglês, que a gente fala, é o idioma que você precisa aprender. E eu fui aprender, hoje eu tenho o inglês, não vou dizer fluente, mas eu me viro bem. Justamente assim, eu fui aprender com alguma coisa que eu gostava para depois me preocupar com a gramática, né? E a gente sempre escuta em aulas de inglês, seja na escola ou seja num curso específico de idioma, você precisa pensar no idioma para conseguir falar. Você consegue pensar no idioma, raciocinar no idioma para poder responder, por exemplo, um nativo? Isso é natural, vem com o tempo. Não adianta você forçar no começo, você não vai conseguir. O Márcio, o André, eu sempre falo que com o tempo, você se dedicando pelo menos 15 minutos durante o dia, pensar no idioma para falar é natural. Às vezes você comete erro porque você pensa em português uma frase que é comum para nós, traduz para o inglês, mas para o nativo inglês aquela frase não soa natural, né? Então, assistir bastante filmes também, né, e vídeos, você começa a escutar sempre aquela pronúncia, sempre aquela frase, né, junk de frase que a gente fala, e você começa a repetir essas frases. Mesmo gíria. Você soa natural, sim. Pensar no idioma demora um tempinho, mas você não precisa ficar pensando nisso para falar. Você tem que falar. Esse é o objetivo do clube, você cometer erros na frente de várias pessoas e com os erros você ir aprendendo e quando você perceber, você está falando naturalmente. Agora, Vlad, de repente nesses encontros, uma pessoa que não fala nenhum idioma e queira participar, é claro que vai existir a timidez de repente ela, olha, eu quero falar o inglês, mas eu não sei falar nada de inglês, na escola, como a gente citou aqui, não foi suficiente, eu não consegui pegar nada, e acontece isso de aparecer uma pessoa que não fala fluentemente nada e ela começar a participar desses encontros
e se sentir motivada e voltar no segundo, como é que funciona? Sim, existe. O Felipe, meu amigo, está me ajudando muito. Ele não fala inglês. Alguns outros adolescentes também que vão no clube não falam. E ele se sente motivado vendo as pessoas conversando. Às vezes buscam escolas de idiomas depois do clube. Mas eu dou como exemplo o Felipe, que está me ajudando muito na execução do clube, na divulgação. Ele não fala idioma, ele senta junto com o pessoal, ele se apresenta em inglês e as pessoas vão forçando ele aos poucos, falando alguma palavra, alguma outra, ensinando uma coisa, ensinando outra palavra, e cada encontro a gente vê que ele está evoluindo no idioma, sem estudar regularmente, que eu acho que o maior problema nosso aqui, somos mais ou menos na mesma idade, né? Talvez eu seja o mais velho aqui, mas é engessar a pessoa num conteúdo de gramática ou de exercício. Eu vou confessar para vocês, eu dificilmente faço algum exercício quando eu estou aprendendo a língua. Quando eu tenho alguma dúvida de gramática, eu vou naquela dúvida específica, procuro ver no idioma nativo, sano aquela dúvida e volto a ouvir bastante, escrever bastante e escutar os nativos falando. Bom, são 7h29, nós estamos conversando aqui no Primeiro Jornal com Vladimir Domingos Alves, poliglota. Vamos fazer um intervalo, beber uma água, já nós voltamos. São 7h33, voltamos com o Primeiro Jornal na manhã desta terça-feira. Lembrando que você pode assistir a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp, 3440-1009. Pode acompanhar a gente pelo site previrfm.com.br e também pelos aplicativos. E pode fazer perguntas também. Exatamente, igual a Patrícia Gomes, ela perguntou aqui, ela gostaria de saber do Vladimir se ele indica especificamente algum site para iniciar o aprendizado. Olha, site, eu indico talvez um aplicativo, que ele é muito conhecido, o Duolingo. Para quem não tem nada, não sabe nada do idioma, não sabe nem se apresentar, o Duolingo é um excelente aplicativo de início. Ele serve como uma alavanca para que você vai sentir durante o uso do aplicativo que você tem que evoluir. Mas aí você já vai estar com uma base de palavras que ele ensina, de frases do dia a dia. Começa justamente pelo vocabulário. Exatamente, ele te dá frases para você se virar no aeroporto, no shopping, no supermercado. Então eu indico o Duolingo como início para qualquer idioma. Não tô ganhando nada dele. É pago? Tem que pagar? Ou não, ele é grátis, a versão dele é grátis, tem algumas propagandas, mas é totalmente factível. Você pode usar ele sem pagar. É tranquilo. Agora, Vlad, e a língua portuguesa, né? Há muito tempo eu vi que é a língua mais difícil do mundo. E aí, fazendo um comparativo com o português de Portugal mesmo, lusitano, algumas coisas interessantes. Quem gosta de futebol, por exemplo, de repente você vê uma narração portuguesa que a camisa do jogador é camisola. Então você fala, exato. Os jogadores estão com a camisola 11. Eu falei, nossa, estão com a camisola 11. Enfim, é realmente a língua portuguesa, até pelo seu hobby sensacional, que eu acho sensacional, de aprender línguas, a língua portuguesa é realmente a mais difícil? Não. Não? Não, a língua portuguesa não é mais difícil e a primeira questão, o português de Portugal, ele não é português brasileiro. Já tem classificações diferentes, principalmente quem estuda linguística, ele fala português brasileiro e o português de Portugal. Entendi. Porque é muita dificuldade para se entender um idioma com outro. Se você colocar duas pessoas conversando em português, Portugal e brasileiro, provavelmente uma não entenda a outra. Mas você vai daqui pro Nordeste, já é difícil você entender o sotaque, imagine outro idioma de país diferente. Sim, é diferente. E a língua portuguesa, ela requer, tem um quadro também, eu não vou saber todas as línguas, mas o português ele requer 400 horas de aprendizado. O alemão, 600 horas. As línguas asiáticas, 900 horas de aprendizado. E o mandarim, o mandarim está incluso nesse asiático. A língua russa também, 900 horas de dedicação, árabe e por aí vai. Então o português, ele é uma das línguas, em tese, mais fáceis para aprender. Mas isso depende do seu idioma nativo, né? Se você for um chinês,
é muito difícil você aprender português. Tem que se dedicar muito. Acho que pro gringo, né, vamos dizer assim, o que mais dificulta no português é justamente a gramática, né? A gramática. Eu seguia uma gringa nas redes sociais, ela falava que algumas coisas não fazem sentido. Sim. Por exemplo, a mulher que é bonita é bonitona, mas o homem não é bonitono. Então ela falava de coisas assim que não faz sentido. Por que bonitona e bonitão? Então, acho que essa é a maior dificuldade, né? Também, uma coisa que é comum entre os idiomas é você aprender a falar sobre o tempo, né? Em qualquer idioma. Como que você vai explicar para um gringo que está aprendendo português que hoje está chuviscandinho? Você vai ter que sentar e explicar para ele que é gíria, que todo mundo conhece assim. E que o André falou também no norte do país, você tem algumas palavras que eu tinha dificuldade para entender. Trabalhei um tempo lá, é o português, mas é língua local, né? Eles vão mudando as palavras, né? A língua é viva, né? Eu falei no norte, mas o Brasil inteiro. O Brasil é um país continental. Se for pro Rio Grande do Sul, por exemplo, também tem as gírias particulares dele lá que você não entende nada às vezes, né? O próprio Rio de Janeiro tem algumas gírias que são típicas daquela localidade, né? E a gente tem que acabar se adequando, né? Você vai falar, a gente fala aqui eu vou até a padaria comprar uma bengala, né? Bengala. Lá no Rio Grande do Sul é um cacetinho. Em outros lugares. Santos é média. Então, tem biscoito, essa bolacha. Biscoito, bolacha, que é uma polêmica até hoje, né? Biscoito ou é bolacha, né? Então, agora, e as línguas antigas? Elas ficaram ao longo do tempo, por exemplo, o aramaico, o persa, elas foram se aprimorando, elas existem ainda. Eu fico imaginando também. O próprio latim, né? O próprio latim, os dialetos também que existem. Línguas mortas. Línguas mortas. E assim, e para você. E antigamente, em algumas escolas, inclusive aqui em Botucatu, tinha, né, o latim. O latim também na grade curricular ali para você aprender o latim. Você imagina aprender o latim? O latim é uma língua que eu me interesso, às vezes eu sei algumas. Eu sou católico, eu sei bastante orações em latim. Mas eu estava estudando sobre ela, mesmo hoje em dia, não se tem certeza sobre a pronúncia do latim, porque você não tem fonte antiga para saber. A igreja, ela tem o latim eclesiástico, ele é diferente do latim popular. Então, como você diz, o aramaico, a língua de Cristo, não se tem certeza de como é a pronúncia da palavra. É muito difícil você achar alguém. Se perdeu. Mas o latim ainda, devido ser a língua oficial da igreja, ele mantém a tradição, você busca pessoas que têm conhecimento, você ainda consegue descobrir a pronúncia. Eu estou falando sobre pronúncia, Márcio, o André, porque a pronúncia é a parte mais importante da aprendizagem de idioma. Se você não se dedicar a falar do jeito que o nativo fala, você não vai ser compreendido. Aí não adianta nada o estudo de gramática, a dedicação, se na hora de falar você não consegue se expressar da maneira que a palavra tem que ser dita. Então a pronúncia é muito importante na aprendizagem de idioma. Como que se aprende a pronúncia? Ouvindo. Basta ouvir. E o que dá para perceber, né, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui com o Vladimir, é o seguinte: de repente você, até para facilitar a sua vida, para você passar, transpor barreiras, pular etapas, de repente você procurar aprender aquela língua dentro de um assunto que você tem interesse. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Exatamente. De repente, eu adoro futebol. Mas como é que eu vou me comunicar se foi escanteio, ou ele fala que é corner, enfim. Eu gosto de futebol, então eu vou aprender basicamente como me expressar e quais são as expressões usadas no futebol. Inglês, por exemplo. Exato. Na verdade, você está descrevendo um método, Márcio, que é o método que eu uso. É ilha de vocabulário. Você aprende o básico, como eu disse, a se apresentar. Aí depois, o que eu vou querer aprender? Eu vou querer aprender a falar sobre futebol. Eu quero vocabulário de jornalismo sobre rádio. Eu quero aprender o vocabulário sobre o meu trabalho na prefeitura, na Força Nacional. E aí eu vou expandindo esse vocabulário de acordo com o meu interesse. É uma das melhores maneiras de aprender. Você não perde tempo, por exemplo, para aprender a palavra... Deixa eu ver... lata de lixo em russo ou em polonês no começo. Você não vai usar essa palavra no seu dia a dia. Então é mais fácil você aprender pai, mãe, irmão, irmã, contar de 1 a 10, né? São as palavras que são mais usadas numa troca de conversa, assim, durante o dia a dia. O Irineu está perguntando aqui, ele falou que o Esperanto, por exemplo, é uma linguagem artificial. Ele está perguntando se você sabe alguma curiosidade sobre idiomas. Eu tenho um amigo, poliglota também, ele aprendeu Esperanto em 1 hora. 1 hora ele conseguiu dominar a língua.
É uma língua criada, né? Tem várias comunidades, eu nunca parei para aprender, mas é uma língua que mistura todas as línguas, então você vai reconhecer algumas palavras em português e em Esperanto. A origem do Esperanto? É uma língua criada, eu não tenho informação de quando foi, salvo engano. 887, pelo que eu vi aqui. Isso, foi um grupo de pessoas que queria criar uma língua para paz mundial, relativo a isso, e criar esse idioma. Não foi muito do jeito que era esperado ser acessado, ou que todos no mundo falassem. Ela não é tão falada como o inglês, por exemplo. Estima-se que 2 milhões de pessoas, todo mundo fala em Esperanto. Muito pouco. O Irineu, eu não sei se é o que eu tô pensando, mas o Irineu, se for quem eu tô pensando, o hobby dele é rádio amador. Sim, ele mesmo. O Irineu Marciano. Isso. O rádio amador, acho que é uma coisa interessante para você treinar. Sim, né? muito interessante. Eu me lembro na década de 90, 80, quando não existia internet, como é que você falava com uma pessoa de fora do Brasil? Verdade. E eu ia na casa do Vieira, que é um outro rádio amador aqui da cidade, ele tinha um potente que chegava na Itália, na França, então você conseguia ouvir essas pessoas fazendo idioma. Acho que pro dia a dia é interessante você ter esse contato, né, Domingos? Foi interessante, André. Eu tive uma fase da minha vida que eu me dediquei ao rádio amador. E se você conversar com essas pessoas mais antigas, elas falam o idioma da maneira delas. Aprenderam ali. Assim como a garotada de hoje em dia aprende jogando videogame. Tem dois garotos no clube que eles aprenderam o idioma, aprenderam inglês apenas jogando videogame online. Mas tem muita gente. Muita gente. Isso ajuda demais. Sim. Você tira a criança da vida real, né? Infelizmente. Sim. Mas você insere ela num local que ela aprende. É possível tirar alguma coisa boa das telas também, né? Sim, a minha geração, eu queria aprender alguma coisa no inglês, eu tinha que ir na biblioteca, baixar um livro do armário, né? Baixava do armário o livro, lia, pegava... Fazer o download da prateleira. Eu comprava discos, vinil, e eles vinham a letra das músicas atrás e eu começava a cantar, aprender a pronúncia e tal. Era muito difícil, tinha que se dedicar muito. Mas hoje em dia tá tranquilo. Eu tenho uma netinha de 5 anos, a Helena, e eu chantageio ela, né? Eu falei que eu ia dar uma moto elétrica para ela se ela aprendesse o inglês com o vô. Mas ela gosta do alemão, então eu vou aproveitar. Ela canta música em alemão no YouTube, essas músicas de desenho animado. Então eu vou incentivar que ela goste do idioma alemão e vou ensinar alemão para ela. Bacana, manda um abraço pro Pimentel, que é o comandante da Guarda Municipal de Botucatu. Acabou de mandar uma foto do rádio aqui no 100.9 e mandou um abraço para você, Domingos. Pimentel é grande parceiro, gente boa. Fala quantas línguas o Pimentel? Pimentel fala o policiês, né? O policiês. Português. Tem mais uma língua que você não falou aí na sua lista, é o policiês, né? Que policiês é difícil também. É difícil. É a língua do rádio amador da Polícia Militar, né? É o código Q. Código Q. Código Q. Eu comentei com vocês, eu fiquei 1 ano na Força Nacional antes de retornar para Botucatu, e apenas as duas últimas missões minhas foi em uma área indígena de tribo que não fizeram contato com o ser humano ainda, né? Então a gente ficava na entrada da base, e quase toda semana vinham pessoas da Europa, eles adoram visitar esses locais, eles queriam fazer contato com os indígenas, e eu graças a Deus tive a oportunidade de conversar com bastante gente, a grande maioria, 99% em inglês, né? Mas eu apresentava a base, conversava sobre os indígenas, né? Quais os costumes dele, como que eles viviam, e era muito gratificante essa parte da missão na Força Nacional. Ô Vlad, na época da pandemia, eu tomei porre de séries na Netflix, essas coisas, né? Você tinha que se resguardar, ficar em casa, proteger a sua família, então eu assistia a série direto. Então eu assisti série da Islândia, assisti da Polônia, né? Então aquilo lá ajudou também de você conhecer um pouquinho da cultura, não de aprender o idioma e tal, né? E como é que quando você assiste um filme, você não põe legenda? Inglês não, inglês e alemão. Alemão eu deixo a legenda, inglês eu não precisa mais, já considero como minha segunda língua. O inglês eu desenvolvi um hábito que o brasileiro não tem, a maioria, né? De leitura. Eu leio muito em inglês, eu não gostava de ler em português, mas graças ao idioma eu leio muita coisa em inglês, muito material, muito livro. E alemão também eu coloco
a legenda em alemão para eu poder aprender frases diferentes, porque você nunca sabe o idioma, você sempre está aprendendo. Nunca você vai chegar um dia e falar, eu sei tal idioma, é mentira. Então, cada dia é um aprendizado. Nessas duas línguas eu me sinto confiante. O francês também é uma língua não tão distante para a gente, eu vou dizer, entre aspas, fácil de aprender. E de todos os idiomas que eu falo, às vezes numa roda de amigos assim, eu falo que eu estou falando polonês e tal, é uma língua difícil, todo mundo, legal. Mas quando eu falo que eu falo francês, parece que as pessoas têm uma paixão pelo idioma francês, aí começa, todo mundo, fala isso em francês, fala aquilo em francês. Porque é um idioma bonito, charmoso, né? Sim, exatamente. Eu gosto muito do francês também. Eu estava dizendo aqui na hora do intervalo, né, pro Vlad, que eu gosto do italiano, até por meus avós e tal. Mas o francês tem um charme especial, né? A pronúncia francesa é bonita e fala. Sim. E eu tive, na minha época, você falou que você é o mais velho da bancada, sou eu. Eu sou o mais velho aqui da bancada. Eu tive o Messier Matos como meu professor, naquela época chamava ginásio, né? Na sexta série tinha o Messier Matos. Você tinha o idioma francês na escola pública. Sim. E eu achava um charme aquilo dele fazer, aqueles biquinhos e tudo mais, algumas coisas. Você aprendia até a musiquinha, né? Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Era muito legal. Então, eu acho que ela é para mim, no caso. Eu absorvo muito mais rapidamente do que o inglês, sabe? Então, eu acho uma provavelmente. É a charmosa. mesma família do português, é uma língua romântica também. Então, provavelmente você vai absorver bem mais rápido e vai começar a falar mais rápido francês. Olha só, o Bruno confirmou aqui que o videogame auxilia, que ele aprendeu inglês com videogames e até hoje em dia, né, que tem essa proximidade dos filmes com o cinema, então realmente ajuda bastante e com legenda mais ainda. E eu tenho uma curiosidade, Vladimir. Oi. Já aconteceu de você esquecer uma palavra num determinado idioma e lembrar em outro? Toda hora. Eu esqueço em português. Às vezes eu tenho dificuldade para lembrar a palavra em português, ela vem na minha cabeça com o idioma que eu estou mais me dedicando no momento. E normalmente é o polonês, e eu esqueço a palavra em português. Eu não consigo falar, eu tenho que parar e pensar. Isso é verdade. Você vira uma gaveta, né? Cheio de coisa, deixa eu ver onde que tá aqui. Sim. Mas a gente começou a entrevista um pouquinho depois das 7. E o Vlad só falou em português aqui, tá na hora de falar. Mostrar um pouquinho aí de cada idioma, o que ele vai falar. Bom dia aos ouvintes da rádio. Vamos dificultar ou vai ser fácil, Márcio? Eu acho que a gente poderia fazer uma variação. Já que ele falou que fala o quê? 6, 7 idiomas, ele poderia falar bom dia aos ouvintes da Prever FM em alguns idiomas. Exato. Ok, je m'appelle Vladimir, je suis brésilienne, je vis à Botucatu. C'est un plaisir parler avec le écouteur de la radio Privée FM. Dzień dobry, mam na imię Wladimir, jestem brazylijskim, mieszkam w Botucatu i bardzo lubię języka polskiego, polonês. I'm Vladimir, I'm here with the two guys, journalists, the very famous journalists in Botucatu, Márcio and André, Ellen, and it's a pleasure for me to stay here in Privée FM. Thank you very much. Eu só entendi esse. Primeiro francês, segundo polonês, terceiro inglês, né? Inglês. Italiano, parlo italiano. Comecei a imparare italiano 2 mesi fa. Se quello che mi piaceva di più nella lingua italiana è la cultura, la cucina italiana. Estou no nível A1 italiano, mas ouvindo muito para depois começar a falar. Olha que legal, agora foi legal. Interessante. Imagine o clube de poliglotas, como que não é. Nossa. Uma torre de Babel, André. Dois aqui, 2 ali, 3 ali, cada um falando um idioma, deve ser a disputa de idiomas. A pessoa que entrou a primeira vez para acompanhar esse encontro, ele fala assim, como é que eu vou entrar nisso? Olha esses caras que estão falando. Mas o inglês é o carro-chefe, a gente fica 2, 3 meses com pessoas falando inglês, alguns professores de inglês. Tem a Carmen Malaguti, uma pessoa que eu conheci lá no clube. Ela é professora de inglês, fala alemão fluente, é uma pessoa muito dedicada. Outros professores também. Então, eles encabeçam a mesa e a gente faz uma mesa de línguas europeias. Tem a russa, Ana, a gente conversa em alemão, em russo. Tem o mandarim também. Tem uma menina da Secretaria de Turismo, fugiu o nome dela. Roberta Sugar? É auxiliar dela, assessora dela. Ela fala mandarim, holandês, inglês. E ajuda muito a gente lá. E então a gente divide assim, mas
Muitas pessoas vão para ouvir, como você falou, né? Às vezes não dominam, não falam o idioma, vão para ouvir. Eu convido vocês a irem, participarem. Seria uma honra para nós. E, Márcio, eu gosto muito, é meu hobby. Eu estou colocando dinheiro do bolso, porque é uma prática que eu acho muito interessante. É você confeccionar as bandeiras das pessoas, dos idiomas que a pessoa vai praticar, e você coloca aquele adesivo na camiseta dela. É bem legal isso. Isso, eu costumo fazer isso aí, eu estou comprando do meu bolso. Eu gostaria de, se as pessoas puderem ajudar no patrocínio de uma forma transparente, seria interessante, porque tem um custo, não é alto, é apenas para fabricar, fazer essas bandeiras, banners sobre o clube, e graças a Deus a divulgação de vocês aqui não tem preço. Então, se alguém pudesse ajudar a gente nisso aí, seria muito transparente na divulgação de como foi gasto esse dinheiro. De que forma? Como é que as pessoas entram em contato com vocês? Pode entrar em contato pelo Instagram, né? cpb.btu, é o nosso canal no Instagram. E lá vai ter um link do WhatsApp, pode fazer contato com a gente pelo clube lá. Tudo transparente, não tem custo isso aí, é grátis, a pessoa chega lá e senta e conversa à vontade, nunca vai ter custo, nunca será cobrado, é só chegar e começar a conversar no idioma. Quando jovenzinho, eu tinha um hobby de testar minha memória sabendo as capitais do mundo. Aí com as mudanças, né, o desmembramento da União Soviética, né, e o país do leste europeu, a guerra na Sérvia, a República Tcheca, que antigamente era Tchecoslováquia, enfim, essas mudanças, Iugoslávia e tudo mais, né? Mas eu tinha como hobby, eu achava sensacional aquilo. E de repente você fazia disputa entre amigos e até no próprio colégio e tal, né? Sim. Eu acho isso sensacional, porque é uma maneira de você exercitar e de repente você fala assim, olha, que nome gozado. E às vezes tem um programa na televisão que às vezes eu vejo do Luciano Huck, que tem uma criançada que responde, inclusive, verificando a bandeira daquele país, que país pertence aquilo. Você também tem esse hobby das bandeiras também? Eu costumo... a bandeira da Polônia, por exemplo, você pode confundir ela com a da Tailândia. Acho que é Tailândia. Filipinas. Branca e vermelha, e vermelha e branca. Você tem que estudar isso aí, porque às vezes eu vou colocar a bandeira da pessoa alemão na camiseta da pessoa, e a bandeira da Bélgica, ela é a bandeira da Alemanha ao contrário. Então você tem que saber. Não pode colocar de ponta cabeça. Não pode colocar de ponta cabeça. Mas eu costumo... A gente faz dinâmicas, né, no grupo, né? Por exemplo, escolhe temas. Eu vou escolher um tema nesse próximo encontro, que é o método que a pessoa fez para aprender o inglês. Que método você usou? O que você fez? Quantas horas você se dedicou? E aí você conversar isso em inglês. Márcio, são 7h54, a gente está entrando no final da entrevista, mas eu queria, se você me permitir, claro. o Domingos também me dê essa liberdade de mudar um pouquinho o assunto aqui. Vambora. Nós tivemos, coincidentemente no sábado, a gente se encontrou e o Júnior Quinteiro lembrou de uma situação. O mês de setembro é lembrado o mês de Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. E nós estamos do lado aqui de um cidadão que salvou uma mulher uma vez de uma situação assim, e a gente tem aquela... O Domingos sabe disso, que a imprensa tem aquele tabu, não pode falar de suicídio. Não é bem assim. O suicídio ele tem que ser falado. A gente tem que se falar desse tema para que as pessoas se conscientizem e entendam que essa jamais é a atitude que você deve tomar. Então eu queria aproveitar a presença dele aqui, lembrar que em 2019, uma mulher prestes a tirar sua própria vida foi salva por ele. O que passou naquele momento, Domingos? E acho que você, de 2019 para cá, não deve ter sido a única ocorrência policial importante da sua vida, mas essa em especial que salvou uma vida. Você deve ter refletido muito sobre esse tema. O que você pode trazer pra gente, para quem está nos acompanhando? E às vezes o principal caminho para o suicídio é a depressão. E pode ter alguém aqui nos ouvindo agora, né? Porque a depressão é uma doença que toma conta da sociedade. Que mensagem você trouxe depois daquele episódio na sua vida? O que mudou depois daquela ação que você teve? Olha, André, foi bem lembrado. Eu lembro que eu fui entrevistado por vocês na companhia, né? Depois dessa ocorrência. Mas, coincidentemente, eu estava indo para Sorocaba com a minha parceira, a sargento Daniele, e a gente estava indo para passar pelo psicólogo devido a uma ocorrência grave que a gente tinha passado. É um procedimento da PM,
e foi sinalizado para nós na Castelinha, naquela ponte que dá acesso a Castelo Branco, que uma pessoa está querendo se jogar na ponte. Eu parei a viatura, fui se aproximando junto com a minha parceira da pessoa, conversando, e eu lembrei de uma coisa que eu ouvi um psicólogo falando alguns dias atrás, eu estava lendo alguma coisa a respeito, que quando você pergunta para o ser humano sobre direção, o cérebro tende a levantar seu olho para tentar lembrar. E eu perguntei para a mulher, falou, antes de você fazer isso aí, me fala uma coisa, de que lado que você veio, que você chegou aqui? E ela levantou o olho para pensar e eu fui, segurei nela, grudei. Ela soltou a perna para tentar, né, a queda. Aí o pessoal que estava próximo chegou, segurou ela, eu puxei ela e ela, deitei junto com ela e fiquei segurando ela. Eu lembro que eu senti um cheiro, um perfume gostoso nela, uma roupa boa, e eu fiquei pensando, mas essa pessoa parece que é uma pessoa que tem dinheiro, né, que tem uma condição financeira, e realmente ela estava com o carro zero parado na estrada, deixou o carro com a chave no contato e foi na ponte para se jogar. Foi por causa de depressão, né? Depois a gente ficou sabendo. Eu fiquei muito feliz com aquela ocorrência. Como você falou, teve aquela ocorrência do banco aqui, aquela tragédia aqui em Botucatu, eu participei. Mas essa ocorrência em si foi uma das mais importantes da minha carreira, porque ali eu realmente vi que nós salvamos uma pessoa. Eu e a sargento Daniele na época, né? Salvamos a vida de uma pessoa. E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com posição social. Essa pessoa, no caso, era uma pessoa que tinha uma condição financeira boa e marcou muito minha carreira essa ocorrência aí, André. Ninguém ligou muito, mas aí uma pessoa que estava passando na rodovia, ela gravou o vídeo, né, do momento da ocorrência. Esse vídeo, na época, viralizou. Muitas pessoas me ligando, me falando a respeito. Mas eu levei muito para minha vida isso aí. Tenho certeza que a sargento Daniele também, ela trabalha aqui em Botucatu ainda hoje. Foi muito útil para nós e eu creio que a pessoa tem que procurar ajuda. Não adianta querer tentar se curar sozinha. Isso aí é doença da alma, né? A depressão. Você precisa de ajuda para sair dela. E você teve contato depois com essa pessoa que você salvou? Não tive contato com ela. Essa pessoa, ela se reservou, né? Tava com alguns problemas familiares, depois eu não mantive mais contato com ela. Nossa, parabéns, que coisa interessante. Agora, como é que é o seu, pra gente encerrar mesmo, como é que é o seu dia a dia na sua casa, com a esposa, com filhos, falou que tem uma netinha, como é que é? Você fica o tempo todo falando em polonês, em alemão, como é que você se comunica com a família? Eu tenho 2 filhos adultos, né? Inclusive o mais novo, ele é professor de educação física em Londrina, tá me visitando aqui, vai embora hoje. Meu filho mais velho é policial militar, ele estava em São Paulo, foi transferido agora para cá, mas foi destacado para Pereiras, né? Tá trabalhando lá. Então em casa eu, minha esposa e minha netinha. Minha esposa trabalha, eu fico, agora que eu estou me dedicando à prefeitura, na parte da tarde que ela volta da escola, fica nós dois brincando, a gente sai para dar uma volta no meu bairro lá e vira e mexe. Quando eu tenho oportunidade, eu tô falando em outro idioma com ela. Os mais velhos... E a netinha está falando alemão? Ela fala inglês e um pouco de alemão. Que legal. O Vladimir Domingos Alves, o poliglota, muito obrigado pela sua participação aqui no Primeiro Jornal. Foi uma entrevista muito interessante, né? Parabéns pela sua história. Conte sempre com a gente, divulgar os encontros e que mais e mais pessoas se interessem também para saber essa metodologia. E do jeito que a gente acompanhou aqui esse bate-papo, parece muito fácil, né? Basta se dedicar, querer fazer e encontrar os caminhos certos. Muito obrigado, viu, Vlad? Obrigado a vocês, é uma honra estar aqui com vocês, o André, o Márcio. E realmente é muito fácil, o Márcio. Quem quiser ter uma ideia de como funciona, dia 20 de setembro, a partir das 16 horas, estaremos lá na Praça de Alimentação do Boulevard. Sábado agora. Perfeito. Bom dia a você, muito obrigado. Viu? Bom dia a todos. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.